Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Hobby RF Professor. Antes de mais nada, queria agradecer aí a todos os inscritos. Quem não se inscreveu, aí se inscreva no canal para receber as notificações, as novidades aí que a gente tá gravando aí. Não deixe de compartilhar aí o conteúdo aí com o maior número de pessoas, tá? Hoje eu vou estar falando aí, continuar falando sobre backup. A gente vai continuar falando sobre o Bacula, tá bom? Vamos falar hoje sobre o armazenamento dele, né, dos backups na nuvem, né? Eu acho que é um assunto importante. Acho que o pessoal aí vai gostar bastante do conteúdo aí. Vou continuar utilizando a mesma distribuição que eu estava usando na aula passada, então a distribuição vai ser a Debian, tá? E a gente vai utilizar um plugin que ele tem, que é o plugin de S3, tá? E a gente vai utilizar a AWS, mas depois vou gravar um outro vídeo também falando sobre o Wasabi, que é uma outra nuvem, que tem algumas vantagens aí sobre a AWS para a questão de armazenamento de backup, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos para a aula, né? Bom, tá certinho aqui. Deixa eu abrir aqui a AWS, né? Primeiro, né? Vou começar abrindo a AWS aqui, porque nós precisamos criar algumas coisas na AWS para poder trabalhar com o Bacula configurado adequadamente, tá? Então, assim, né? Primeiro, você tem que ter um usuário. Então, para quem não conhece muito sobre nuvem, até deixem nos comentários aí se vocês querem alguma coisa relacionada à nuvem no canal, eu posso trazer aí conteúdo, tá? Mas para quem não conhece muito nuvem, né, a gente tem aqui a criação de usuários, né? E dentro de usuários eu tenho os dois usuários que são criados aqui, né? Então o gestor e o usuário que a gente vai utilizar para acessar o S3, tá? Então quando você está falando de nuvem, você tem que lembrar que tem que ser tudo muito fechado, tem que ser tudo muito restrito para você não ter problema com acessos indevidos, gravações indevidas dentro dessa nuvem, armazenamento de dados que ultrapasse o controle que você está programando, né? Então, tudo isso você tem que levar em consideração no momento de fazer uma utilização de nuvem, tá? Então, a AWS, ela possibilita esse ajuste do usuário, do perfil do usuário bem granular, então a gente consegue fazer bem o ajuste granular. Primeira coisa, tá? Eu criei um grupo chamado S3, tá? E nesse grupo eu dei permissões, tá? E as permissões são essas daqui, ó. Então eu dei permissão para colocar objetos no S3, para obter os objetos do S3, para listar os objetos do S3 e para deletar objetos do S3, tá? Então essas permissões elas têm que ser atribuídas ao usuário. Quem quiser esses dados aqui, ó, eu posso compartilhar com vocês, tá? Mas você precisa dessas opções aqui, né, para conseguir gravar dentro do S3, essa primeira parte, tá? Então eu fui lá, criei um usuário dentro da minha AWS chamado Robson Dev, certo? E dentro desse usuário eu atribuí essas permissões aqui para esse usuário, tá? Que foi as permissões que eu mencionei para vocês. Então eu vou começar fazendo o seguinte, vou criar um S3, tá? Para quê? Para que eu coloque o nome do S3 dentro das permissões do usuário, para que esse usuário só tenha permissão de gravar no S3. Então eu vou, para quem não conhece a nuvem AWS, tem services aqui, ó, e tem S3, né? Então clico em S3, vou em criar bucket, certo? E aqui eu dou um nome de bucket. Qual é o nome de bucket? A gente tem que entender que o conceito de bucket da AWS ele é um armazenamento de objetos, né? Um object store. Então falando do armazenamento de objetos, esse nome do bucket ele é único globalmente, então tu não pode colocar um nome de um bucket que já exista na internet. Então aqui vai ter que ter uma atenção, vou colocar Hobby RF Test, por exemplo, que eu sei que não tem. Vou escolher o local onde esse bucket vai estar disponível, vou colocar aqui na Virgínia, que é o lugar mais barato que tem, né? E aqui não vou alterar nada nas permissões, vou deixar bloqueado o acesso público dele, tá? E vou criá-lo. Então assim, o que acontece, né? Esse bucket, ele não vai ter permissão de escrita para o público, ou seja, se vocês tentarem acessar esse bucket, vocês não vão conseguir, porque ele está bloqueado para acesso público. E isso inclui o usuário Robson Dev, tá? Então agora eu tenho que ir no IAM, né? Na gestão de usuários e dar permissão desse bucket. Eu criei o Hobby RF Test, né? Então eu vou lá nos usuários, vou no Hobby Dev aqui, tá aqui o Hobby Dev, vou entrar no grupo. Por quê? Porque o usuário recebe as permissões do grupo. Então eu tenho que configurar as permissões deste grupo, né? Então tá aqui o grupo, permissões,
Tá aqui, ó, as permissões aqui que o grupo tem. Você tem uma maneira de editar visualmente, né, as permissões aqui dentro da AWS ou pelo JSON, né? Como a gente já sabe o que a gente quer, né? A gente coloca pelo JSON. Então, ó, o nome do bucket, né, que ele vai se referir, né, que é o ARN aqui, ó, é RobRF test, e tudo que tiver dentro do RobRF test. Então, eu preciso ter essas duas opções aqui para ele conseguir trabalhar criando dados dentro desse bucket RobRF test, né, e conseguir excluir dados, tá? Então, basicamente, o que você vai ter que fazer é criar um grupo com essas permissões, alterando o seu bucket aqui para o bucket que você criar na AWS, tá? Então, revisar, salvar ali as alterações, e esse usuário Robson vai ter permissão de escrita e gravação, né? Gravação, escrita, leitura, deleção dentro desse bucket S3. Tá? Então, aqui na AWS, basicamente, é isso que eu vou ter que fazer. Vou só dar uma olhadinha no S3 aqui, só para mostrar para vocês o conteúdo, né? Então, se eu entrar aqui no S3, eu vou ver que não tem nada dentro do nosso S3, ou seja, não tem nenhum objeto armazenado lá dentro, tá? Então, agora a gente vai à parte do Bácula, né? Então, o Bácula, ele tem o plugin que deve ser utilizado para utilizar o S3, tá? Então, deixa eu achar aqui o plugin, tá? O plugin do S3 é o seguinte, eu estou usando a versão 11.06, tá? Do Debian BullCI, né? AMD64, dist, BullCI, tem aqui, ó, Cloud. Daí tem esse plugin aqui, eu vou pegar esse plugin, vou copiar esse endereço, vou lá no meu Bácula, vou dar um wget e vou baixar esse pacote do Debian da parte de storage. Vou dar um dpkg-i, Bácula, Cloud, e vou instalá-lo, tá? Então, a partir daí eu instalei o plugin, né, do Bácula para a parte de Cloud. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma Cloud, ou seja, eu tenho que criar a parte de Cloud dentro do Bácula, eu tenho que criar um device que vai acessar essa Cloud, e eu tenho que criar um storage. Então, são esses três dispositivos, tá? Primeiro, para criar um device, eu preciso dizer onde que ele vai salvar os dados. O Bácula, ele trabalha fazendo uma espécie de cache desses dados, né, onde esses dados vão ficar armazenados no disco até que esses dados consigam fazer o upload para o site da AWS, e depois, feito esse upload, ele consegue fazer apagar esses dados do disco e ficar somente na AWS lá, né? Então, primeiro, eu preciso criar um local onde eu vou salvar temporariamente os dados. Esse local, obviamente, tem que ter o espaço suficiente para armazenar todos os dados que eu estou enviando para a nuvem. Tá, eu vou criar aqui no mkdir /mt s3. Tá, esse vai ser o meu diretório temporário, onde eu vou estar armazenando os dados do backup que eu vou estar fazendo. Tá? Então, eu tenho que alterar também o dono desse diretório. Eu vou colocar Bácula, porque quem vai acessar ali vai ser o Bácula, né? MNT S3. Então, alterei o dono desse diretório para Bácula. Então, o Bácula tem permissão de gravar e escrever nesse diretório. Bom, agora vamos alterar os dados necessários, ou seja, incluir os dados necessários dentro do Bácula, para que a gente possa manipular os dados e gravar através dessa ferramenta, né? Então, primeira coisa, eu tenho que entrar no SD, né? Então, /opt Bácula etc Bácula sd, tá? sd.conf, vou descer até o final do arquivo lá, e aqui eu vou incluir minhas linhas, tá? Então, quais são as linhas que eu vou incluir? Primeiro, vou incluir minha cloud. Deixa eu pegar aqui. Eu colo aqui a cloud. O que eu vou colocar, né? Qual é o nome da minha cloud? Vai ser Cloud AWS. Isso aqui personalizável, é você que vai ter que colocar. O driver não é personalizável, é S3. O hostname é o hostname que a AWS disponibiliza para acessar o S3. Normalmente S3 Amazon AWS.com. Qual é o nome do bucket, né? O nome do bucket é aquela informação que a gente criou lá dentro da AWS, né? Então, esse é o nome do bucket que você vai utilizar. Qual é a região? Então, como que eu sei qual é a região, né? A região a gente olha aqui, ó. Qual é a região que eu criei esse bucket, né? Eu tenho informações dentro do bucket que eu consigo ver aqui, ó, a região que foi criada. Ele foi criado no US East 1, ou seja, ele foi criado lá no norte da Virgínia, tá? Então, essa informação ela tem que ir dentro do arquivo aqui, ó. Certo? Aqui são duas informações importantes, então o Access Key e o Secret Key. O que acontece? Quando você cria um usuário dentro da AWS, ele te fornece uma única vez
tá, a informação de access key e de secret key. Na verdade, o access key até tu consegue pegar mais de uma vez, mas o secret key é uma única vez. E aí ele te possibilita fazer o download desse arquivo, tá? Para você pegar essas informações de usuário. Eu tenho aqui as informações, então o meu access key é esse aqui. Então eu vou colocar aqui, tá? Isso vai ser personalizável do usuário de vocês. E a secret key é essa aqui, certo? Obviamente, né, esses usuários e senhas eles serão apagados depois do vídeo, né? Então não tem por que eu não apresentar eles no vídeo para vocês. Bom, então isso aqui, a parte da criação da nuvem. O que quer dizer, né? Então, tô com ali, né, com a access key, com a secret key, qual é o protocolo que ele vai estar utilizando, HTTPS, tá? Qual é o RI style, isso aqui é virtual host, tá? Truncate cache, né? Isso aqui é interessante, né? O que acontece? Quando é que ele vai limpar o cache, né? Aquele espaço que ele está ocupando em disco, né? Ele vai limpar depois de cada upload. Então ele faz o upload e limpa teu espaço em disco para você não ficar com o mesmo espaço em disco que você está na nuvem, né? Não é essa a ideia, né? E upload, ele vai fazer o upload a cada parte. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente divide o job em tamanhos que a gente entenda que são tamanhos adequados para fazer o upload, né? E fazer o download também, lembrando que a AWS cobra pelo download, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer o upload e o download. Por exemplo, eu estou fazendo uma restauração de um dado que está dentro de um servidor meio que grande, né? E eu preciso fazer a restauração. Se eu deixar um único arquivo, vamos dizer com 500 GB, eu vou ter que baixar o arquivo de 500 GB para o meu cache e extrair o dado de dentro daquele arquivo. Se eu pegar um arquivo que é um servidor que é 500 GB e dividir ele em 10 partes de 50 GB, eu vou ter que baixar apenas 50 GB onde está o arquivo, né? Então isso vai facilitar a tua taxa de transferência, a quantidade de dados que tu tem que baixar, então vai facilitar um monte para você conseguir fazer essa manipulação de dados, tá? O próximo passo, tá, é eu adicionar o device. Ainda estou aqui dentro do bacula-sd e aí eu vou adicionar o device. O device é um device name, então eu até coloquei device aqui, ó, para facilitar, identificar o que é device, o que é mídia, né? O outro é media type, então é mídia AWS, né? Eu coloquei mídia AWS para identificar o que é mídia de novo, tá? Device type vai ser cloud, ou seja, vai estar se referindo a esse device type aqui em cima, né? Onde que vai estar armazenando? Vai estar armazenando no MNT S3. Tá? O que mais aqui, ó, tem a cloud aqui, essas outras partes são normais que tem nos outros lá, tá? Mas aqui, ó, cloud, né? Cloud AWS, ou seja, essa cloud está se referindo a esse nome que a gente colocou aqui, ó, tá? Então, esse nome é referência àquilo ali. Então, tá criado aqui o meu cloud e o meu device, certo? Dentro do bacula-sd. Agora eu vou sair e vou editar o dir, que é o director, né? Então, entro no dir, certo? E no dir eu vou descer e vou incluir o meu storage, tá? Qual que é o storage? Eu vou colocar aqui para vocês. O storage vai ser um storage chamado AWS, então nome personalizável, né? Aí de novo, todas as informações do storage que a gente tinha antes, né? Qual é a minha porta, qual é o meu servidor, qual é a minha password de acesso ao director, tá? E qual é o device que eu vou estar utilizando. Então lembra que eu coloquei lá device AWS? Aqui eu coloquei é o device AWS que eu vou estar utilizando. Quem é o media type, né? Vai ser media AWS, que é o mesmo que eu coloquei lá, né? E aqui o máximo um concorrente jobs, tá? Que para AWS tem que ser um job, tá? Aí quando você quiser mais jobs, você tem que usar o auto changer, né? O auto changer ele vai possibilitar você colocar mais jobs dentro dessa configuração que a gente está fazendo aqui. Só que aí é um outro capítulo que a gente pode falar depois, tá? Então, feito isso, o que eu tenho, né? Eu tenho o Bacula configurado com Bacula dir configurado com storage. Eu tenho o Bacula SD configurado com o device e com o cloud, tá? Então eu vou reiniciar o Bacula, certo? Então aqui eu posso fazer assim um /pt /bacula scripts bacula restart, tá? Então vou reiniciar o Bacula aqui da maneira que eu quero, tá? Reiniciado o Bacula, eu vou abrir o Baclon, né, que é a nossa ferramenta web para acesso ao Bacula. Então 192.168.0.115 90.95,
tá? Então acesso ali, né, admin, lembrando que eu não alterei senha, não fiz nada, né, relacionado à questão de segurança, né? Mas, como eu estou num ambiente controlado aqui, então não tem problema. Vou em storage, certo? E aqui tá, ó, o storage que eu criei AWS, eu posso vir em detalhes. E aqui em detalhes eu vir em configuração de storage, eu tenho nome AWS, o servidor é Debian, o device é device AWS, o media type é media AWS, e se eu vier em configure storage daemon, eu vou ter o device, eu tenho o device AWS, se eu clicar em edit, eu consigo ver que o device AWS é um device type cloud, ele está montando no MNTS 3, tá? O media type é media AWS e o cloud é cloud AWS. Então, tudo isso eu consigo ver. E aqui eu tenho uma parte interessante que é o maximum part size, ou seja, o tamanho, né, deste dado que vai estar sendo enviado para a AWS a parte, né? Então, vai ser a cada 500 MB, por exemplo. Como aqui é um dado pequeno, 500 MB dá, porque eu vou estar utilizando uma quantidade pequena. Agora, se você está enviando uma quantidade grande e você deixar uma parte muito pequena, né, você vai ter uma infinidade de arquivos lá e isso pode atrapalhar também, tá? Então tem que ser dimensionado aí conforme o tamanho que você vai estar fazendo, certo? A outra coisa interessante é que aparece Cloud, ó, e aí se você clicar em Cloud, eu tenho ali o Cloud AWS, que foi o que eu criei, né, e tem todas as informações aqui que eu acabei de fornecer lá no modo texto, né? Por que eu faço por aqui, pelo modo texto? Porque o modo texto já tem tudo preenchidinho já, né? E é só alterar, né? Depois você pode vir e fazer algumas personalizações aqui. Bom, feito isso, então, né? O que eu posso fazer? Eu posso vir rodar um job, né? Selecionar aqui, por exemplo, o job de backup e selecionar aqui, ó, qual é o destino dele, né? O storage, né? Tem aqui, ó, AWS. E aí eu mando rodar o job e vou acompanhar aqui o que vai acontecer. Percebam que ele fez o backup, ele armazenou dentro do MNTS3, certo? E ele enviou os dados para a AWS, tá? A uma taxa de transferência de 63K por segundo, certo? Então ele enviou esses dados lá para a AWS. Se eu observar aqui dentro do /ls/mntS3, os dados ainda estarão ali, né? Parte 1 aqui, ó, estará lá os dados ainda, né? Porque ele demora um tempinho para fazer essa limpeza do diretório, tá? E o que eu posso evidenciar também é lá na AWS chegaram os dados, né? Então, se eu vier aqui no bucket, né? No bucket do Hobby, RF teste, vir em objetos, atualizar aqui, eu vou ter ali, ó, volume 2, né? Que foi o volume criado, né? E dentro do volume 2 eu tenho parte 1 e parte 2, ali os dados que foram recebidos lá dentro da AWS, certo? Então essas informações já estão armazenadas de forma segura e criptografada lá dentro da AWS. O que eu queria mostrar para vocês é que a gente deve também, sempre que criar um storage novo, criar um pool, né, para esse storage, né? A gente não deve deixar um pool genérico para tudo, né? Então adiciona um pool novo, né? Por exemplo, vou pegar aqui o de arquivos e aí vou colocar aqui cloud, por exemplo, o nome do pool, e aqui vou colocar o volume. Vamos botar aqui cloud traço e aí ele vai criar o volume do pool, né? Conforme a necessidade da gente, e aí fica melhor que ele não vai ficar utilizando o volume misturado, né? O volume é a ideia de grupamentos, né? De arquivos, né? Então, se eu mandar fazer um outro backup, por exemplo, e eu trocar o pool aqui, colocar o pool cloud, né? Obviamente aqui eu estou alterando, né, o job na demanda, né? Mas o ideal é que você tenha um job já planejado já para fazer backup em cloud utilizando o pool corretamente, né? E aí eu altero aqui para AWS e mando rodar, e aí ele vai criar um cloud 001, por exemplo, que vai ser o pool referente àquele job ali a partir de agora, né? Então ali, ó, cloud 003, tá? Então ele criou o pool ali, né? E vai enviar os dados para a AWS, certo? E aqui ele enviou a 67K, demorou um milissegundo ali, um segundo para transferir, certo? E a gente pode evidenciar lá na AWS de novo essas informações aí que foram transferidas. Ali, ó, Cloud 003, certo? Isso que é interessante, né? A gente poder fazer a checagem desses dados que estão lá, né? Os dados estão armazenados lá de forma criptografada e salvos, tá? Eu ainda posso fazer o seguinte, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui. Eu vou fazer a limpeza, tá, dos dados desse diretório aqui, ó, do /mnt S3. Tá? Então eu tenho aqui o Cloud
S3 que está ali com parte 1, né? Então eu vou remover esse parte 1, tá? Então eu não tenho mais esse dado lá, ó, não tenho mais o dado, e eu quero fazer o restore desse dado que eu acabei de salvar na AWS, tá? Então eu vou fazer o restore para vocês verificarem. Lembrando que na AWS a gente paga mais pelo restore do que pelo armazenamento, né? Só para ter uma ideia de valores também, eu tinha em torno de 300 ou 400 gigas armazenados na AWS através do Bacula, e eu pagava em torno de R$ 20, R$ 30 armazenados lá, tá? Então acho que compensa, né? A gente consegue fazer uma escalabilidade maior aí, conseguindo jogar dados para um bucket S3 que trabalha com, por exemplo, com Glacier, né? Que é armazenamento mais frio, onde você demora para obter os dados, né? Então dá para fazer esse jogo aí, tudo tem que ser estudado, a questão de valores, tá? Vamos fazer o restore aqui. Então, vamos em restore. Eu vou restaurar através do Debian FD, né? Vou em next. E aí ele está me perguntando qual é o job que eu quero restaurar. Eu quero o job que eu fiz agora, né? Então, dia 12/3, às 16h23. 12/3. Aqui, ó. Vou pegar esse job aqui. Next. Vou ver aqui o que ele tem disponível dentro desse job, né? Então ele tem o apt, Bacula, Working. Ele tem um arquivo, que é o arquivo Bacula SQL, né? Então, vou mandar aqui restaurar esse arquivo. Certo? Onde que ele vai restaurar esse arquivo, né? Ele vai restaurar dentro do TMP Restore, por exemplo. E ele vai buscar do Cloud 0013. Então ele vai buscar da nuvem, né? Então mando restaurar. Aí restore job, replace files do not replace e não realocar arquivos, tá? Então dou um next aqui e dou um run restore. Ou seja, vou fazer o restore desses dados que estão na nuvem. O que ele vai fazer, né? Ele vai baixar os dados que ele tinha lá da nuvem para poder extrair, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, ele acabou de criar a informação do que eu tinha apagado, lembra que eu tinha apagado ali em cima? Ele criou e fez o restore dentro do /tmp restore, né? Então ele foi lá e restaurou os dados que eu tinha dentro daquele espaço armazenado lá na nuvem, né? Então isso é muito interessante, tá? Eu acredito que seja isso, pessoal. Com a parte de backup em nuvem, ele é bem simples. Na verdade, a gente tem que explorar mais a questão de custos, na verdade, do que próprio backup em nuvem, né? Então, acredito que eu consegui transmitir para vocês aí como que dá para fazer a questão do backup no Bacula. Acho pertinente aí vocês fazerem a avaliação, ver se é importante para vocês fazer esse tipo de armazenamento, verificando o custo, trabalhando com orçamento, com budget, para que a gente não tenha um sentido contrário, né? Na verdade, né? A gente ir para a nuvem com a vontade de reduzir custos e acabar aumentando custos por erros de configuração, né? Lembrando que na AWS a gente precisa colocar o cartão de crédito antes, então isso vai garantir o faturamento independente, pelo menos contra o cartão de crédito, independente do que a gente programe lá. Então a gente tem que cuidar muito isso e colocar bastante restrição com relação a acessos, etc, né? Bom, pessoal, é isso. Agradeço vocês, esse vídeo foi rápido. Se vocês ficaram com dúvidas, se quiserem vídeo sobre a AWS, se quiserem entender mais sobre a AWS, deixem os comentários aqui embaixo. Não esqueça de deixar seu likezinho aí, compartilhar com diversas pessoas aí. Até a próxima e obrigado, tá bom, pessoal?